Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, João, nome fictício para aquela que é uma história verdadeira. Tem 16 anos, está há vários anos numa casa de acolhimento retirado da família que foi considerada de risco. Quer virar o jogo que a vida lhe deu à partida e foi procurar emprego. Numa entrevista de emprego fazem-lhe uma proposta que lhe dizem é apetecível. Vai trabalhar na venda por telefone de kits de televisão por cabo. Dizem-lhe que não espere ter ordenado fixo ou mesmo qualquer ordenado de base. Só vai ganhar por cada kit, não vendido por telefone porque isso seria demais, mas por cada aparelho que de facto seja instalado na casa de um cliente. Aí virá a prosperidade. Pode ganhar entre 12 e 25 euros dependendo do pacote que conseguir vender. Trabalha por isso, se assim entender, 6 a 8 horas por dia, sem salário base. Que não espere também ter um contrato de trabalho, nem sequer a prazo. Deve passar recibos verdes para que não tenha a ousadia de pensar que a empresa fará descontos para a segurança social ou sequer ter a ambição de ter qualquer proteção social mínima no trabalho. Senhoras e senhores deputados, a escolha de um governo mede-se pelas oportunidades que cria, por quem acalenta, estimula, por quem protege. Para quem governa, o Partido Socialista não é certamente para pessoas como o João. A nova SA de capitais exclusivamente públicos, criada ardilosamente pelo Governo no último orçamento, as Estradas de Portugal, fez desde já trabalhos inaugurais que são dignos de nota. Triplicou o salário do seu presidente. Almerindo Marques ganha hoje quase 14 mil euros de salário base, a que acrescem possivelmente mais 30%. Se cumprir os objetivos, 14 mil euros não é, obviamente, estímulo suficiente. Pode, portanto, chegar a perto dos 20 mil euros por mês. A administração, por todo e por junto, vai custar às Estradas de Portugal S.A. quase 60 mil euros por mês em salários para os novos dirigentes. O Sr. Ministro diz que cumpre as regras. A regra é, obviamente, não haver qualquer regra. Senhoras e senhores deputados, as escolhas de um governo medem-se então pelas oportunidades que cria, por quem as usufrui, por quem é estimulado, acalentado, por quem é protegido. Para quem governa, o governo do Partido Socialista, a resposta é óbvia. Para os quadros promissores como Almerindo Marques. Temos hoje 3 anos de governo do Partido Socialista. É tempo de avaliar o país que nos chega desta governação. É tempo de avaliar o que fizemos, o que fez o governo do PS, quais foram as escolhas que promoveram, que não transigem, ou transigem pelo contrário, na construção de uma sociedade democrática. Uma sociedade que sabe que a sua Constituição como comunidade política não pode jamais esquecer os valores da justiça e da coesão social. Dirão que casos como o João, o nome fictício para aquela que é uma história verdadeira, e o caso de Almerindo Marques, uma história demasiado verdadeira, são situações limites na pirâmide social. Não, senhores deputados, não são. São os casos que ilustram, os casos que nos contam a história de um agravamento estrutural das desigualdades, das disparidades, da injustiça social na sociedade portuguesa. Mostram duas tendências divergentes. Uma tendência dos muitos, a quem nos últimos anos houve uma perda de poder de compra, a que houve o risco de empobrecer. A história de milhões para quem não melhora a vida, de quem fica preso na crescente precariedade laboral e nos eternos baixos salários. E a outra história, a história de uma outra tendência, a dos poucos que ganham salários desmedidos, a quem se somam os pagamentos da casa, do carro, o motorista, o cartão de crédito e a perspectiva de uma reforma douradíssima. O retrato do avolumar das desigualdades, do divórcio social entre ricos e pobres, é hoje o retrato do país. Para quem governa, o Partido Socialista. Dados do INE relativos a 2007, rendimento médio de 4 milhões de trabalhadores dependentes é de 720 euros por mês. E as perspectivas são cinzentas. O ritmo de crescimento dos salários líquidos tem vindo a baixar desde o final de 2005 e quase estagnou no último trimestre de 2007. Para quem governa, o Partido Socialista. Altera-se a estrutura do mercado de trabalho. O peso dos trabalhadores qualificados e com salários médios diminui, a favor do crescimento do peso relativo dos trabalhadores com salários mais baixos. E quando as mulheres triunfam na formação e são a maioria no ensino superior, sabemos que a disparidade salarial entre homens e mulheres se inverteu desde 2005, aquela que era então a sua marcha descendente. É hoje de 18%, quase 1/5 de diferença salarial entre homens e mulheres, quando em 2005 era apenas de 14,7%. Para quem governa o Partido Socialista.
O quadro de uma empresa ganha, em média, 3,5 vezes mais do que ganha um trabalhador não qualificado. Segundo um estudo sobre as médias e as grandes empresas, as chamadas mais modernas, mais sofisticadas do padrão económico nacional, um estudo realizado por uma consultora, os salários dos administradores e das chefias intermédias cresceu entre 4,5% e 7% em relação ao ano anterior, em 2007. O salário dos técnicos e dos administrativos foi no sentido inverso. Teve uma quebra entre 0,2% e 3,1%. Para quem governa o Partido Socialista? O país sabe que nos últimos 7 anos os aumentos salariais ficaram sempre abaixo da inflação real. Os portugueses já sabem, o governo, quando vai para a mesa das negociações com os sindicatos, leva um crachá. Quer empobrecer? Pergunte-me como. E o que aumenta são os preços dos bens essenciais. Segundo os dados do INE, habitação, água, eletricidade e gás aumentaram 20% nos últimos 5 anos, transporte 22%, quase 35% nas despesas de educação. Só entre novembro de 2004 e novembro de 2007, em apenas 3 anos, os preços da saúde relativos aos serviços hospitalares aumentaram 92,5%. Entre dezembro de 2006 e dezembro de 2007, num único ano, leite, queijo e ovos aumentaram mais de 10%, o pão 6,4%. Em 2007, duplicaram as famílias que tiveram que pedir auxílio para não perder as suas casas. Por isso, a governação socialista mantém a posição de Portugal intocável como líder europeu das desigualdades sociais, líder na injustiça social. Para quem governa o Partido Socialista? Não redistribui. 2 milhões de pobres, 1/5 recebe menos de 366 euros como rendimento mensal. Não governa para quem precisa de políticas sociais fortes e redistributivas. O provedor de justiça denunciou há pouco que no país do choque tecnológico, um candidato ao rendimento social de inserção espera 1 ano pela resposta a uma prestação social de 80 euros. E no dia em que o Primeiro-Ministro anunciou neste mesmo Parlamento o alargamento do complemento de solidariedade para idosos, o Ministro do Trabalho não sabia o impacto orçamental. E não precisava, sabia que não precisava. Sabe que o ordálio burocrático para se candidatar ao CSI é de tal maneira que deixa pelo caminho a esmagadora maioria dos candidatos. Para quem governa o Partido Socialista? Não para os 448.660 desempregados registados, os números reais, Sr. Deputado Afonso Candal. Nem mesmo para as novas gerações que entram no mercado de trabalho chantageadas pelo desemprego juvenil, que é o dobro da taxa nacional, e para quem a precariedade e os baixos salários se ameaçam tornar uma sina para toda a vida. Nem mesmo para os 2.100.000 trabalhadores precários, mais 4%, aliás, de trabalho precário que cresceu em 2007. Para quem governa o Partido Socialista e para quê? Senhores deputados, combater a desigualdade social e a injustiça social é responder ao essencial do apelo democrático. Uma sociedade que acentua diferenças entre pobres e ricos, que cria oportunidades para quem já tudo pode e as nega a quem nada tem, está condenada a fracassar como comunidade política democrática. 3 anos de governação não são certamente todo o tempo necessário para responder e inverter aquilo que são dificuldades estruturais que todos conhecemos, mas a política é fazer escolhas. De que lado estamos, com quem estamos e por quem fazemos. Fazer essas escolhas hoje, essenciais e fiéis ao desafio democrático, é inverter a perda salarial dos últimos anos. É colocar as transferências e as políticas sociais a cumprir aquela que é a sua função central, não apenas salvar da fome e da miséria, mas criar igualdade de oportunidades. É responder à dignidade, com dignidade, a todos aqueles que procuram ajudas na comunidade política. É igualizar as oportunidades entre homens e mulheres. É dar aos mais jovens a oportunidade de construir as suas vidas e as suas famílias sem o medo do desemprego e da precariedade. É um longo programa de trabalhos que o Bloco de Esquerda aqui trouxe hoje e que colocou como desafio ao país e à esquerda portuguesa. Nós estamos prontos para esse desafio, estamos prontos para esse desafio que é a democracia social. Mas ao longo de todo este debate, Partido Socialista e Governo apenas repetiram democracia social. Não, não podemos.